Gente, há uns dias atrás eu tive um surto de juventude. Imagina, sabe aquele momento que você esquece a idade, simplesmente acha que você é jovem? Então eu fui a um passeio com o marido e com alguns amigos. Pura aventura, com travessia de barco e tudo. E ali já começou o espetáculo. Todo mundo entra no barco com equilíbrio e belo e bonito equilibrado. Eu fiz uma performance exclusiva chamada Cai, não cai, cai, não cai, quase caí. Entrei com dignidade? Não, mas entrei. Chegamos na ilha, tinha que fazer uma travessia nas pedras. Pedras para cá, pedras para lá, só tinha pedras. Parecia que eu estava participando daquele programa No Limite. E eu lá, toda aventureira, achando que era uma mistura de atleta com influencer fitness. Até que, pá, machuquei o pé. Mas aí me veio assim na cabeça aquela coisa, chama o barco, chama um resgate aéreo, mas eu falei, não vou fazer nada disso. Segui firme, reprogramei minha mente e decidi seguir em frente, mas com atitude. Resolvi acreditar que aquele dia, para ele ser legal e perfeito, só dependia de mim mesma. Enfrentei o resto da caminhada sem reclamar, olhando para frente, sempre pensando no que vinha depois. O dia foi maravilhoso. No dia seguinte, meu pé estava inchado, doendo. Fiquei arrependida? Nem um pouquinho. Falei para mim mesma, cara, você tem 64 anos. Que loucura é essa? O que você está pensando que você quer fazer? Você perdeu o juízo? E a resposta foi imediata. Perdi o juízo, sim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Parei de me limitar e comecei a viver, mesmo que seja mancando, porque agora, minha amiga, agora eu posso. E olha que coincidência maravilhosa. Hoje vamos conversar com uma mulher incrível, autora do livro Agora Você aí, agora você pode. Então já prepara o coração e, se possível, um óleo essencial para aliviar as dores, porque eu continuo com as minhas aventuras. E você, Bel, entraria no barco ou desistiria? Entraria no barco tranquilamente, ia mancando daqui até lá, mas eu ia. Então tá bom. Prazer, eu sou Bel Marques e hoje eu tô me sentindo, sabe o que, gente? Curiosa com o episódio de hoje. Então, eu quero me conectar com você que está nos assistindo e dizer que hoje pode ser o dia que você vai conseguir superar barreiras mentais, aprender novas habilidades e se adaptar para mudanças que você esteja vivendo hoje, né? Então, bora para mais um momento reflexivo de inspiração. E hoje eu quero trazer uma pessoa mais que especial e eu tô curiosa para aprender muita coisa com ela hoje. Seja muito bem-vinda, Carla Elage, ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui e eu tô curiosa, muito curiosa para aprender um monte de coisa com você. Pode se apresentar, por favor. Bom, primeiro eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Conheci a Dirce na Feira do Sebrae, que foi uma coisa muito bacana. E eu amo falar com mulheres sobre nós, né? Como a gente é, como a gente funciona, como que nós podemos mudar a nossa história, né? Porque muitas vezes nós ainda dessa geração aí, né, de 60 a mais, é muito complicado, porque a mulher ela cresce sempre com muita responsabilidade, tendo que cuidar, tendo que ajudar, tendo que tomar conta. E isso cria muitas barreiras emocionais em nós, né? Tipo, você não pode, não é para você, você não consegue, você não tem... Eu sou muito baixinha, né? Então, assim, você não tem tamanho para isso, né? Sou filha de um pai libanês, então naquela época, década de 60, ter uma filha muito disruptiva, que era eu, que fui criada como um moleque. Eu era um moleque, na verdade, né? Eu fui criada na área rural, eu morava em São Paulo, mas todo fim de semana estava no sítio. E aí eu era um moleque perfeito, assim, de subir na árvore, de jogar estilingue na Vespa, sabe? Cair de bicicleta, cair do cavalo. Eu fui criada assim e eu gostava disso. E a coisa que eu mais ouvi assim, você é um moleque, você é um moleque, você é um moleque, parece um moleque, né?
E isso reverberou muito na minha vida adulta. Né? Como que isso Como reverbera. trazer a feminilidade depois, é difícil. Nossa, muito gente, difícil, como é difícil, né? Então, mas a gente vai falar mais sobre essas questões, né? Dessas crenças que a gente recebe, não por falta de amor, mas talvez por excesso de cuidado. Né? Tipo assim, Perfeito. isso não é para uma menina, você vai se machucar. E eu outro dia até a gente viajou e eu tava mostrando pro meu filho, para minha nora, tudo que eu tenho de cicatriz. Eu tenho cicatriz no corpo inteiro, assim, sabe? Daquelas coisas. Naquela época, meu pai pegava e enfiava meu bracinho, assim, na água, passava água com sabão, aquele sabão, Sim, sabe, que fica no sabão tanque? no tanque. Sabão, sabão. Pra limpar, né? né? Não é sabonete líquido, nada disso. Aquele sabão de 50, 60 anos atrás. Lavava, pegava o esparadrapo, juntava e assim. Isso, exatamente. Né? Quantas e quantas E não vezes. é? E eu sobrevivi, viu, gente? Ai, que bom. Certo. Então, Carla, o que exatamente é Mind Shift e por que você acredita que essa é uma habilidade essencial para o mundo atual, principalmente para nós mulheres? Mind shifting é você mudar. É um processo. Não é um processo, vamos falar um processo terapêutico, mas é muito mais um processo de neuroplasticidade. E que eu sou fonoaudióloga de formação. A minha área de atuação era audiometria de tronco cerebral e otoneurologia. Eu fazia diagnóstico e trabalhava juntamente com otorrinos e com neurologistas. Isso década de 80. E a audiometria de tronco cerebral, ela foi um dos primeiros exames funcionais que a gente teve para ver a função do cérebro, né? E eu trabalhava nessa época muito dentro de UTI, tanto neonatal quanto de UTI de adultos, para ver aonde estava, em que nível que estava a lesão e tudo mais. Deixei de ser fonoaudióloga, fui para empreendedora na veia, né? Montei uma empresa de decoração lá em São Paulo. Depois disso, saí dessa empresa, que era uma empresa familiar com muita mulher junta, que é uma coisa muito difícil, né? Nós mulheres, a gente tem que empresa entender... familiar é pesadão para todo mundo, né? E só mulher, então você imagina, né? E chegou num ponto que assim, eu não estava feliz, eu falei, tá na hora de voar de uma outra forma. Eu sempre gostei muito de trabalho de gastronomia, falei, agora eu vou transformar hobby em profissão. Fui me formar chefe, tive 2 restaurantes, um buffet de eventos. E em 2014 eu tive a oportunidade de vender essa operação toda e fui trabalhar como executiva em empresas de alimentação de alto fluxo para reestruturação e expansão. Foi aquela época após aquela crise nos Estados Unidos, que todo mundo sofreu muito, 2013, ali, né? Mais aquela fase mais do final. E aí, então, eu fui trabalhar com reestruturação de negócios, enfim, que é essa área que eu amo, que é gestão, né? E eu falo muito que, assim, a gestão que a gente tem na nossa vida pessoal é a mesma da nossa empresa. Então, muitas vezes, a gente não percebe que a nossa empresa está estagnada, mas é porque nós estamos estagnadas, né? Então, esse é um trabalho muito que eu hoje falo, a nossa vida profissional é um espelho da nossa vida pessoal. A Bel falou muito aqui agora há pouco, não dá para a gente separar. Fazer uma ruptura entre CPF e CNPJ. Ele tem que estar coligado, tem que ter uma conexão, né? Total. Carla, você costuma dizer que o cérebro não foi feito para fazer a gente feliz, né? Mas para nos manter vivo. Como isso impacta nossas decisões no dia a dia? Então, a gente tem que lembrar, agora falando um pouquinho, né, dessa coisa da neuroplasticidade, só para eu terminar, o que é a neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a minha competência de aprender coisas novas. Certo. Eu nasci um bebê que não falava, não andava, e aí eu vou aprendendo. E daí eu vou aprender a falar inglês, eu vou aprender a falar italiano, eu vou aprender a falar chinês, eu vou aprender matemática, português, vou aprender a tocar piano, vou aprender a jogar basquete, tênis. Então, a nossa inteligência ela é dividida em vários tipos de inteligência, tá? Inclusive, que eu acho que é a principal para a nossa vida, para a nossa saúde
física, inclusive, que é a nossa inteligência emocional. Certo. A nossa inteligência emocional, muitas vezes, ela acaba com nossa inteligência, todas elas, porque ela acaba nos limitando, e ela também nos adoece, né? Tanto que a gente sabe que hoje muitas doenças são de fundo emocional. E, por exemplo, câncer, as doenças autoimunes. Por que mulher tem tanta doença autoimune? Porque ela quer controlar tudo. E na hora que ela quer controlar tudo, ela não controla nem o próprio corpo, e o próprio corpo dela fala assim, parou aqui. Então a gente desenvolve doenças autoimunes, que é assim, tipo, se comparado o percentual de homens com doenças autoimunes e mulher é mais que o dobro. Sim. Então é muito sério, e a gente tem que olhar para isso, né? Eu tenho que olhar para mim e falar assim, o que eu quero para mim? O que eu espero para mim? Só que a gente passa aí por essa neuroplasticidade, que é a minha competência de aprender. Então, assim, Carla, você pode aprender a controlar os teus pensamentos? Sim. Você pode aprender a jogar, fazer alguma coisa que você gostaria de aprender. Fala para mim. Eu gostaria de aprender, ter um inglês fluente. Você pode aprender o que você quiser. Porque usando técnicas, né? Hoje tem várias técnicas para aprender línguas, né? Que você repete, e você vai aprender. E a neuroplasticidade é isso, é a nossa competência de aprendizado, mas as pessoas muitas vezes falam assim, eu vou aprender a falar inglês em 2 dias. Porque muitas vezes, assim, você vai aprender a falar inglês, tem um povo lá na internet que às vezes aparece para mim, em 6 meses você vai estar fluente. Mentira! Não existe isso, existe um caminho. E uma constância. Uma constância, né? Você chegar e falar para uma pessoa, você vai aprender a ser fluente em chinês em 6 meses? Em árabe, né? Meu pai falava árabe, eu sei falar 2 palavras de árabe, halili e palavrão, só. Né? Então, assim, não é assim que você aprende, né? Então, a gente entender que a gente tem, tudo na vida tem um processo. Né? E esse processo, a neuroplasticidade é isso, é esse processo. E a gente só aprende pela repetição. Não adianta. Vamos falar agora, eu adoro, né? Eu vou ser avó, agora tô assim, nessa fase de novo de... Que delícia! Muito fofo. Vem aí a Tereza. É a primeira? Primeira. Que gracinha. Meu filho tá grávido. Ai, que delícia. E aí, então, assim, eu fico lembrando, né? Peguei foto dele pequenininho e tal. Então, me veio essa lembrança agora. Então, assim, ninguém nasce andando. Como que é o processo do andar? Você segura a cabeça, né? Você primeiro tem que fazer a maturação de toda essa sua coluna vertebral, né? Então começa com a cabeça, daí o corpinho, aí você põe o bebê sentado e ele cai, aí você põe ele sentado, ele cai, aí você põe sentado, ele fica... Aí ele vai começar a equilibrar as perninhas, mas antes ele vai engatinhar, ele vai entender o que é se movimentar, aí ele vai ficar em pé, treme vai e cair, senta, né? Ele tem um amortecedor, né? Fraldinha, graças a Deus, que é para não machucar, não doer e ele ficar com medo, né? Aí ele levanta, cai, até a hora que fica em pé. E aí que ele vai andar. Gente, esse processo para um bebê, que é uma máquina zerada, um computador de máxima potência zerado, ele leva 1 ano para isso. Por que eu que estou com 50, 60, 40, que seja 30, 20 anos, eu acho que o meu computador é tão zerado quanto o de um bebê que leva 1 ano para aprender. E que em 6 meses você vai falar inglês fluente, não vai. E leva 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses para começar a falar, para estruturar sentenças. Então a gente tem que entender um pouquinho isso, que existe esse processo. Esse processo não é rápido, mas ele é extremamente então, eu gosto poderoso. muito de uma frase, eu fui professora há muitos anos, e eu sempre dizia, você só aprende fazendo. Confúcio. O que eu escuto, eu esqueço, o que eu vejo, eu lembro, o que eu faço, eu aprendo. Exatamente. Né? E tem que fazer, até cansar. As pessoas desistem, né? Muito fácil, né, hoje. Hoje é... descartei. Né? Porque tudo copia e cola. Né? Na minha época, né? Eu fiz muito pesquisa científica, tal, na época da Escola Paulista. E assim,
Gente, a gente tinha que escrever, você tinha, né, para vir um texto para um trabalho científico, gente, vinha da biblioteca lá de Londres, Hoje demorava 1 mês e meio para chegar o Xerox aqui. É verdade, é verdade. Né? Eu sou da época, logo no comecinho da minha formação como professora, do mimeógrafo. Não é? E quanto demorava, né? Você imprimir Pra lá, aquilo. né? Aquele cheirinho de álcool. Ninguém ficava de fogo, né? Daqui ainda bem que não tinha bafômetro, né? Naquela época. Então, sua história é um legado. Você, mulher 50 a mais, tem vivências que inspiram e transformam. No Ainda Posso, pode, o espaço é seu. Queremos ouvir suas conquistas, seus desafios e tudo que você ainda tem para realizar. Venha compartilhar sua trajetória com a gente. Sua voz é o nosso maior capítulo. Acesse nosso Instagram, @aindaposso, pode, e fale com a nossa equipe. Quando a gente fala, né, aí a gente fala da neuroplasticidade, desse poder que a gente tem de aprender, né? E por que o nosso cérebro ele é feito para nos proteger, né? Ele é feito para nos proteger porque nos remete à nossa ancestralidade, não é nem familiar, biológica. Quando nós já fomos um sapo, nós começamos como ameba, né? Se a gente vai pegando essa linha da evolução, eu já fui uma ameba, eu já fui um peixe, eu saí da terra, eu já fui um jacaré, deixei de ser jacaré, virei dinossauro, deixei de ser dinossauro, virei um mamute, que virou um elefante, e sou assim eu aqui hoje. E nessa época, né, nessa evolução biológica, o cérebro ele foi crescendo. E o cérebro, ele foi feito, né, nessa ancestralidade toda, para nos causar medo, e o medo é a proteção. Eu tenho que sair correndo para não ser comida. Basicamente é isso. É isso. Só que essa versão daquele cérebro continua aqui. Então, quando a gente fala que o cérebro é para nos proteger, é para nos criar o alerta. O alerta de, olha para isso, corre, né? Só que o corre não vou sair porque um leão vai me comer e eu sou uma garcinha, né? Olha o que você está fazendo, cuidado para você não se machucar. Só que na versão que a gente tem hoje de cérebro, de tudo que a gente está vendo, tudo mais, né, na vida que a gente tem, dos lugares onde a gente mora, hoje a gente vive num país que, infelizmente, a questão da segurança, ela está o dia inteiro, você liga a televisão, cuidado que você vai morrer, né? No trânsito, enfim. Isso acaba causando a doença, porque sem a gente entender como isso funciona, o medo ele aparece, medo. É muito gostoso, né? É muito bom. Quando você fala no seu livro sobre medo, que você tinha medo de avião, e aí você reprogramou sua mente. De pânico, né? Então você reprogramou sua mente, você foi lá e viu, estudou sobre avião, estudou sobre o piloto, e aí você conseguiu enfrentar esse medo. Sim. Porque acaba sendo o medo uma mentira, né? Sim, nesse sentido. Sim. E é uma escolha, né? Eu acho que, assim, uma coisa muito legal que eu falo sempre, as pessoas falam para mim, Carla, mas você já passou por tanto, você já isso, você já aquilo, né? No livro tem muito da minha história. Muito. Como que você fez, né, para lidar com tudo isso? Eu fiz escolhas. Eu escolhi continuar jovem, né, que é o que eu falo, né, a minha escolha de 63 anos, eu quero continuar jovem, porque na hora que eu olho minha cara e meu crachá, eles não estavam batendo, né, e assim, eu sou uma mulher era uma mulher de 60 anos, sou uma mulher de mais de 60 anos, mas que assim, eu quero fazer exercício, eu faço bike 3 vezes por semana, eu faço power pilates 2 vezes por semana, eu ando 40 minutos por dia com meu cachorro 3, 4 vezes por semana, e não paro. Então, eu quero aprender, eu quero estudar. Então, legal, porque encaixa nisso aqui agora. Você entende que você precisa mudar. Sim. Você precisa fazer. Mas como lidar com as pessoas que não entendem de fato que precisam mudar isso? Elas precisam ter consciência do que elas querem, né? Eu falo muito, né, em treinamento da imagem. Olha que interessante, gente. Consciência do que você realmente quer. Escolha. E não delegar para o outro. Infelizmente, né, a gente como mulher, a gente falou disso já no comecinho, como mulheres a gente acha que a gente tem que ser perfeita em tudo. Sim.
Dá conta de tudo, né? Dar conta de tudo, ser perfeita, né? Eu tenho que ser linda, maravilhosa, gostosa, profissional, boa mãe, boa esposa, tudo a gente tem que ser perfeita. Só que o que faz a perfeição com a gente? Ela acaba conosco, porque ela faz a gente procrastinar. Sabe assim, que nem... O que é procrastinar? As pessoas muitas vezes falam, procrastinar é não fazer nada. Não. Procrastinar, na verdade, é você tomar ações que não te levam a lugar nenhum. Que nem um carro atolado. O pneu não está lá na lama ou na areia. E quanto mais se acelera, mais ação você faz achando que você vai se movimentar, só que ele vai afundar, ele não vai te tirar para frente. O que te tira para frente? É a tua vontade, a tua meta. E a gente confunde muito sonho com meta. O que é sonho? Eu sonho aquela casa maravilhosa, não sei aonde. Porque eu sonho ter filhos. Porque eu sonho ter um companheiro, uma companheira. Porque eu sonho ter um casamento, não sei o quê. Porque eu sonho trabalhar não sei aonde. E qual ação que você está tomando para realizar esse sonho? O sonho não te leva a lugar nenhum, ele te faz só girar. O que te leva a realizar é ter ação. É o agir, né? Agir. E o ser perfeita também não tira a gente do lugar. Porque assim, eu quero ser perfeita, então meu cabelo... Na hora que a gente sentou aqui, eu falei, como é que tá meu cabelo, né? E eu faço bem assim agora, né? É meu isso, fazer isso. Porque assim, se eu quisesse, eu ia pegar um pente, fazer assim. Posso pegar um pente agora, né? No começo eu fazia isso. Gente, eu tenho mais de 400 programas de TV gravados como culinarista em várias redes de TV, fui fixa em 2 delas, enfim... E era aquele negócio, né? Tem que estar perfeita, doma, não sei o que, darará. Eu cansei de ser perfeita. Exatamente, ninguém é perfeito também. A gente tem que ser natural, né? Outro dia minha filha fez alguma coisa aqui de filtro. Eu falei, tira isso. Deixa minhas coisinhas aqui, não é, porque sou eu. Verdade, é verdade. E aí, então, só complementando, desculpa, mas assim, e a perfeição, ela faz a gente rodar, ela não faz a gente andar, né? E o que me faz andar? Primeiro é transformação em meta. Como é que eu vou fazer eu quero essa casa, eu quero esse carro. Não adianta eu chegar e fazer assim, eu quero um carro. E nem pedir a Deus, porque Deus não vai te dar. Não vai dar. Deus não vai nem prestar um Eu estou fazendo ação para isso. Que trabalho que eu estou fazendo? Eu estou economizando, eu estou aplicando o meu dinheiro de forma a ele render para isso. Vale a pena eu parcelar o carro ou vale a pena eu juntar mais dinheiro para dar uma entrada maior? Né? Como que eu vou chegar nesse carro? E a outra coisa que é a perfeição. A perfeição, eu sempre trago o exemplo da escola. Né? A gente estudou, todas nós estudamos, todo mundo vai para a escola. Né? E na escola, vou aprender lá primeiro a fazer a letrinha A. Então, né? Vou lá e faço A. Aí eu vou fazer o E. E aí, eu estou na letra A, vou ter a provinha da letra A, e eu faço lá, a primeira letra não ficou bonitinha, né? A professora foi e me deu uma nota que eu não gostei, ou que minha mãe falou, não, podia ter sido melhor, né? Podia. Aí eu vou, repito aquela letra A. Até ficar bonitinha. Até ficar perfeita. Perfeita não, até ficar excelente, porque eu quero ter uma nota excelente. Minha mãe quer que eu tenha uma nota excelente. Aí eu tenho a nota excelente. Aí chega a professora no dia seguinte, ela fala, agora vamos aprender outra letrinha. Você fala assim, vai começar tudo de novo. Porque a vida da gente é assim. Cada degrau que a gente sobe nos leva ao próximo degrau. Então, ser perfeita não vai levar a nada, porque eu vou fazer letra A vida inteira. O que me leva a andar esses degraus é eu aprender, tornar excelente, tornar muito bom, excelente, aprender, tornar... E daí são os degraus que a gente, os platôzinhos que a gente vai tendo na vida. É isso aí. E assim, e a vida inteira é um platô, né? Que nem eu falei, eu agora vou ser avó. Gente, é uma coisa que eu nunca fui, eu tenho que aprender, né? Como que eu vou, os meus filhos eu criei, era meu filho, né? Eu que vou tomar conta, eles vão fazer o que eu quero. E agora são eles. E agora você vai fazer... Eu tenho uma nora. Então, agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou avó de 2. Agora você vai fazer exatamente o que eles querem. E você vai olhar e vai adorar. Eu não falaria assim, eu não faria assim.
o filho é dele. Ele é dele, né? Exatamente. Então, assim, e são os platôs que a gente chega, né? E os degraus que a gente alcança. Com certeza. Então, não vai ser perfeito nunca, gente. Nunca. Graças a Deus que é imperfeito, porque daí a gente pode mudar, Melhorar cada dia. Né? não é? E qual a relação entre a repetição e a transformação real no comportamento humano, Carla? Total. Total. Que é isso que a gente está agora É. falando, né? Eu tenho que aprender tudo. Né? Então, agora, assim, por isso que ninguém engravida e tem filho no dia seguinte, né? Trazer essa história de novo. É não crescendo, né? Vindo daquela emoção, tá grávida, não imaginava, que lindo, não sei o quê. Até onde eu posso ir? Eu vou dar um monte de... A minha vontade, ainda mais eu tenho só 2 filhos. Você imagina estar grávido agora de uma neta, né? Eu não sei nem a primeira menina. Então, primeira menina. Aí eu falo assim, como é que eu tenho que me comportar? Até onde eu posso fazer, né? É assim, por mim eu pegaria e daria tudo para eles. Filho, o que você quer que eu te dê? Né? O que vocês vão fazer, não sei o quê. Mãe, você vai dar o tecido do quartinho. É o tecido. Por mim eu dava o berço, a cômoda, a poltrona, o tecido, a babá E eletrônica. ainda escolheria do seu jeito. Né? É o tecido. Vocês já escolheram? Já. Então, pronto. Qual é o Pix? É. E tá tudo certo. Então é a gente aprendendo, e é essa repetição que ela vem aos poucos também. Não vem para eu chegar a ser avó, eu tive o meu filho, ele cresceu, eu eduquei, tem um caminho, e é um aprendizado. Vocês têm filhos, ou quem tem até cachorro, né? É o que eu falo. Cachorro não chega na tua casa e sabe onde tem que fazer o xixi. Pois é. Tem que ensinar. É um processo. É um processo. Né? E tem gente assim que desiste do cachorro porque ele não aprende a fazer o xixi no lugar certo. Mas será que você está desistindo do cachorro ou você está desistindo de você? Você pode desistir do seu filho também, que deixou cair comida no chão? Não pode. Então, é verdade. E aí a gente vai para o mundo profissional, é o teu funcionário. Aí o teu funcionário faz aquilo mais ou menos. E aí você desiste, porque é um perfil isso, né? De desistir de falar para o outro a forma certa de fazer. Tá mais ou menos, tudo bem. Aí a sua empresa está mais ou menos. Né? Aí você tem uma vida mais ou menos. E aí, quais são as tuas escolhas? Né? Que é bem isso. Perfeito. Muito legal. Agora, como a neuroplasticidade sustenta o conceito de mind shift na prática? Mind shifting, a base do mind shifting, foi muito legal como eu descobri esse termo. Eu já tinha o livro, já trabalhava com isso, porque eu trabalho com treinamento desde... Quer dizer, eu fui ensinada na faculdade de fono, lá atrás, na Escola Paulista de Medicina, a fazer avaliação e a treinar. Né? Porque fono, que a gente faz... Você faz avaliação e treina. Fono é treino. Né? Eu sei. Né? Um deficiente auditivo, você vai ensinar ele como que ele vai escutar, enfim, né? Como é o código que ele vai entender. Então, eu fui, desde muito cedo, treinada a treinar e a avaliar. E aí, todo esse trabalho, ele foi me trazendo... Aí eu fui para o mercado de trabalho, que foi quando eu empreendi na Zona D, que daí a minha área, basicamente, dentro da loja, era dar treinamento para as equipes de venda. E aí foi não crescendo, tudo isso. E o que é importante no Mind Shifting? No Mind Shifting, né, agora trazendo o porquê que eu cheguei no Mind Shifting, então eu sempre treinei. E aí, escrevi o livro, falei sobre tudo que eu estava, né, de mudar a rotina, o medo de avião. Como é que eu mudo o medo de avião? Eu vou entrar num avião, ao invés de eu ficar pensando que ele vai cair, eu vou pensar nas probabilidades. Entra lá, gente, hoje na internet tem tudo, né? Então, assim, quantos aviões caem, quantos milhões de pessoas morrem, de repente, no trânsito, quantos milhões de pessoas morrem num desastre aéreo. Ainda, né? É o transporte mais seguro do mundo, né? E aí você vai trazendo isso para a normalidade. Você fala assim, não, gente, eu voltei do Rio de Janeiro agora no domingo, na terça-feira do feriado. Aí, assim, até hoje eu tenho resquício disso, tá, gente? Não é que desaparece, não. Não, tá? você aprende a lidar com. Isso.
Isso que é importante. E não deixo a coisa me dominar. Exatamente. É o controle, né? Então, daí assim, o pensamento é, quantos aviões caíram em Congonhas até hoje? Ah, teve 2. Mas quando que foi? Por que foi? Não, hoje está céu azul, não está chovendo. Mas teve aquele avião da Gol que bateu na Amazônia. Qual a probabilidade disso acontecer? Zero. Então, assim, tudo isso vai te trazendo consciência. Vale a pena eu ter esse medo? Vale a pena. Não, e daí como é que eu bloqueio isso? Eu crio novas rotinas. A minha rotina é orar. Então, exatamente. Eu entro, Deus nos protege, abençoa, não sei o que, nanana. Quando eu trago, ou então, a gente vai falar depois desse exercício, que eu acho que é legal. Mas assim, eu troco essa minha rotina de medo e de achar que a coisa vai explodir para uma oração, para um pensamento positivo, então eu paro com isso. E o Mind Shifting é exatamente isso. Eu treino o meu cérebro aquilo que eu quero. Perfeito. E como que eu trabalho isso? Através de rotina. E aí como que eu descobri, né, que chamava Mind Shifting? Teve um dia eu estava lá para variar na rede social e de repente apareceu uma mulher com um negócio escrito assim, Mind Shifting. Eu falei, o que é isso? E entrei. Eu falei, eu fui buscar, né, o que é isso. Era isso que eu precisava. Porque assim, nada se cria, tudo se transforma, ou tudo se recria, na verdade. Então é assim, tem várias pessoas no mundo falando sobre isso. Eu não sou exclusiva, eu não sou a única pessoa que chegou à conclusão que eu posso mudar o meu pensamento, que eu posso mudar a minha rotina, que eu posso, né, a história do avião. Eu moro em São Paulo, perto do Palácio do Governo. E aí, quando eu ia a vida inteira trabalhar, eu tenho que passar pela ponte da Cidade Jardim, e é o caminho dos aviões de Congonhas. Sim, a rota ali, né? A rota de Congonhas. E aí, aquela ponte, aquela região é absolutamente travada, parada de segunda a sexta. Né? Agora, com o negócio da bicicleta, até sábado, até domingo também para. Mas aí, você vê, a cada 2 minutos passar um avião. São 2 minutos. Agora aumentou um pouco o tempo de Congonhas, acho que passou para 3, para ser mais seguro. Até isso eu tenho, né? Leia sobre isso, né? Vamos ler, vamos estudar, vamos estudar entender. O que te assusta. O que te assusta. Aí, o avião. E aí, eu toda vez passava, eu falava assim, vai explodir. E ele não explodia. Vai explodir. Você imagina eu estar parada nesse trajeto, mais de 40 minutos, vai explodir. Isso, ao invés de eu parar com esse medo, o que eu fazia? Eu acariciava ele. Eu falava assim, tenha medo mesmo. Se judia, vai lá. Lelê, né? Se bate, né? Autoflagelo, né? E aí chega num ponto que você fala, eu não quero mais isso para mim. Por que eu estou fazendo isso comigo? Né? Mas isso é a consciência nossa que é aquilo que eu falei, são escolhas. Eu fiz a escolha, eu não quero mais ter medo, eu não quero mais ficar desse jeito. E aí, então, o Mind Shifting é a mudança da minha rotina que vai mudar a minha história. Então, essa rotina do avião, que está no livro, né? Todo esse exercício que eu fiz. Fantástico. Aliás, só um parênteses. Seu livro é fantástico por causa disso. É um dos motivos. A cada capítulo, você nos leva a fazer exercícios para que a gente reprograme legal, nossa mente. Muito bom. O que eu faço, eu aprendo. Exatamente. Né? Então, daí, o que a gente tem que fazer no Mind Shifting? Eu vou trocar essa rotina. Eu vou conseguir trocar a rotina, ligar lá pro governo de São Paulo e falar assim, explode o aeroporto de Congonhas porque eu não quero mais ele passando na minha frente o avião. Hello? Não existe. Né? Quem tem que mudar sou eu. E o que eu vou fazer? A rotina é, ai, Deus abençoa todo mundo que está nesse avião, que chegue em saúde e com proteção. Que mude. Eu mudei a minha rotina de vai explodir para abençoa quem está dentro desse avião. Vou entrar no avião, vou fazer uma viagem. Gente, eu começava a sofrer uma semana antes. Uma semana antes eu já tinha taquicardia, eu não conseguia dormir, eu já ficava aflita. O que eu passei a fazer? Senhor, abençoa
quem vai cuidar desse avião, quem vai ver se os motores estão bons, que vai fazer toda a avaliação. Foi uma coisa muito engraçada, também teve uma vez que foi quando também mudou uma chave minha, eu sentei no avião, sentou um moço grandão do meu lado. E aí veio, a aeromoça veio e falou, ai, sabe quando aquele negócio de abrir e fechar assim pra bandejinha? Uhum. Tava quebrado e tava machucando meu braço. Eu falei, tá machucando meu braço. Aí ela virou para mim e falou assim, você tem sorte de estar com um engenheiro um engenheiro nosso do seu lado. Ele olhou para ela e falou assim, mas eu não posso encostar em nada. Eu não tô aqui como técnico, eu tô aqui como passageiro que tá indo assumir ele estava indo, acho que para Porto Seguro, sei lá, para ficar lá um tempo. E aí eu fui conversando com ele. Falei, você é engenheiro, né, aeronáutico, como é que funciona? Aí assim, avião nenhum levanta se não tá com o checklist 100% certo. Aquele negocinho vai atrasar um pouco. Às vezes a gente acha que está atrasando porque alguém aprontou alguma ou porque alguma coisa na companhia aérea. Não. Enquanto o checklist não está 100%, não sai do chão. E quanto mais as nossas companhias aéreas elas estão conectadas com companhias globais, o que acontece? Elas têm que cumprir rotinas e protocolos. Então isso é uma proteção. E a logística é perfeita, não tem como fugir daquilo. Né? E a gente daí vai e se surra, vai explodir. Não vai. Não vai. Vamos mudar, né? Vamos mudar. E aí na hora que você muda uma coisa, né, você fala assim, opa, dá para eu mudar outra. Verdade. Dá para mudar aquela também. E você vai fazendo coisas e assim, e vai entendendo. Por isso que eu falo, a gente tem um cérebro que é 100% a nosso favor, não é contra nós. É quando você ele tá muda uma coisa, proteger. Tudo muda. Agora, ele vai me proteger até dos meus pensamentos, ele vai me proteger das coisas que estão erradas, porque ele vai falar para mim assim, você pode aprender coisa nova, minha filha, acorda pra vida. Acorda pra vida. É isso aí. E eu tenho um recado para você, mulher 40, 50, 60 a mais, você não precisa começar do zero para mudar de vida, tá? O que te trava hoje não é falta de capacidade, é a falta de direção estratégica. Por isso, a Paula Curcio fez a mentoria Formação Consultora de Carreira à Missão, para mulheres que não querem só mudar de carreira, mas se tornar referência, ajudando outras mulheres. E olha só o que ela vai disponibilizar para você. Prática, processo e transformação real. São 3 etapas: despertar da consultora, estratégias de mercado mais prática real e a especialização com atendimentos supervisionados e certificação no final, hein? Você se torna uma consultora de carreira pronta para atuar. Quer saber como é que isso funciona? Acesse @paular.curcio. Vai lá, dá uma virada na sua carreira. Já pensou você ajudando outras mulheres? Acessa, fala com ela. Carla, qual foi? Você falou bastante do avião, mas teve algum o maior Mind Shift que você mesma precisou fazer na sua vida? Assim, eu acho que tudo é um processo, né? E que nem eu falei, a gente revisitar quem nós éramos, né? Eu acho que esse é um dos maiores mind shiftings. E eu tô passando por isso de novo agora. Tá sendo muito legal. Principalmente porque vem o neto, aí a gente põe isso, né? Não é só isso. Que nem eu falei, no começo desse ano, né? Eu acho que é muito legal, um exercício que eu gosto de fazer já há muitos anos. Algumas pessoas falam que é no seu aniversário, outras falam que é no dia 31 de dezembro. Não é no dia 31 de dezembro, porque não adianta eu chegar no dia 31 de dezembro e falar pro ano novo, eu quero tudo aquilo, quero tudo aquilo. Você não fez nada para ter. Não. E eu gosto muito do meu aniversário, né? É uma data que eu gosto de comemorar, eu gosto de chamar minhas amigas na minha casa, eu gosto de fazer festa, eu sou muito festeira, né? E trabalhei com evento também muitos anos, né? Então, assim, adoro festa. E por que não comemorar a minha história, a minha vida, né? E aí, o ano passado eu passei por um processo cirúrgico, né? De plástica, porque eu faço muita mentoria e muito reunião online. E aí eu comecei a ver que o meu físico, ele não batia com aquela imagem que eu estava vendo na telinha, né? A gente hoje tem a telinha muito. E aí eu tinha, principalmente essa parte aqui, sabe assim, parecia o ventríloco, assim, eu falava assim,
tá bom isso aí, né? Porque aqui eu já não, aqui na testa, tal, o meu problema era aqui. E aí eu peguei e falei assim, cara, crachá não tá batendo, né? E quais vão ser as minhas escolhas pro ano novo? E aí escreva quais são as suas escolhas. Só que eu comecei a escrever isso, eu tenho que começar a escrever o meu ano novo no começo do ano passado. Não adianta eu chegar a falar que no ano novo eu vou estar linda, maravilhosa. Eu não fiz uma ginástica, eu comi o que eu quis, me entupi de doce, fiquei toda inflamada, porque doce, né, inflama, tal. Eu tô nesse processo também de mudança de alimentação, tudo já há muitos anos, por conta dos meus filhos terem sido diagnosticados com intolerância severa à lactose, muito pequenos. Isso nem tinha exame, o exame deles foi para fora do Brasil para fazer. Um deles tinha problema de crescimento e o outro tinha muita afta e muita flatulência. Tive a oportunidade, né, de ter trabalhado muitos anos com o chefe da disciplina lá da Escola Paulista, Dr. Pedro, que ele já na década de 80 falava sobre otite em bebês por conta da lactose. Olha só. Né, isso, então existe muita coisa que hoje todo mundo fala, mas que já vem como isso, que nem há, né? Falam, começou em 1950. Imagina. Gente, a gente só está descobrindo isso agora. Né? Então, tudo isso, a gente olha e fala assim, e aí eu fui trabalhar com alimentação sem glúten, sem lactose. Em 2015, eu lancei um livro de receitas sem glúten, sem lactose. E aí, eu fui sempre estudando e sempre me preparando para as coisas. Então, não adianta eu falar assim, agora eu quero ser jovem, eu quero que minha pele esteja não sei o quê, se eu chego com 60 anos e eu não me cuidei nos 40, nos 50. Mesmo nos 60 você não está se cuidando, então... Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Né? E a gente tem que se cuidar, porque senão é aquela coisa, né? A minha mãe hoje está com 88 anos. Vocês devem ter pais, né? Que teriam ou estariam nessa mesma fase. É uma geração que não se preparou. Né? Então, ela hoje mora num residencial sênior. E assim, você chega lá, você vê aquelas pessoas de 75, 80, 90 anos... que assim, eu quero chegar melhor do que isso. Esse propósito, assim, basicamente, gente, do ainda posso. Dizer que você pode melhorar ainda. Agora você pode mudar a sua vida. É agora. É agora. Né? Não é daqui a pouco. Porque é o agora que faz você pode. O teu amanhã. Né? Exatamente. Então, todo esse caminho, né, eu fui desenhando. E aí chegou no final do ano passado, o que eu quero para o meu ano novo? É o ano que eu vou escolher ser jovem de novo. Aí meu marido ficava assim para mim, corta a franja, porque eu sempre usei franjinha, né? Daí quando eu comecei a trabalhar com gastronomia, não dava para ficar com o cabelo, nem podia. Então daí eu comecei a deixar a franja crescer e puxar o cabelo. Eu desenvolvi até um pouco de alopécia aqui, de tanto, eu tenho muito cabelo pesado, né? Tanto que puxava, eu comecei a ter alopécia, né? E aí as minhas escolhas foram, na hora que eu cortei a franja, eu falei, nossa, onde estava, né, essa pessoa? E eu tenho muitas fotos minhas até dos meninos pequenos, tudo sempre de franja. E aí eu olhei, eu falei assim, é essa pessoa que eu quero ser. Eu escolho ser jovem de novo. Mas não é ser jovem de novo, é ser jovem ainda. Né? Eu não vou voltar para aquela capa de 30, 40 anos. Você nunca vai ter também a pele de 30, 40 anos. Você pode ter uma pele agora que te satisfaça e que esteja o que você disse. Pouco mais dentro está bem junto com a cara crachá. Né? Com aquilo que eu quero. Mas assim, e aí eu até fiz um post falando, esse é o ano que eu escolhi ser jovem. Parabéns. Né? E assim, o ano que eu escolhi parar de ter medo de avião, são os meus sonhos, que eu transformo em meta, que eu faço um caminho para atingir, né? Então, assim, Carla, você começou a fazer bike hoje, né? Eu tenho dias, né, que eu faço bike, que eu fico, assim, em primeiro, segundo lugar de 10, 15 pessoas. E aí você fala assim, nossa, cara! Gente, eu faço bike há 28 anos. Faço aula de bike. Entendeu? Então, assim, não é que eu cheguei aqui porque eu sou ferrada. Todo não. preparo. A repetição. Repetição. Isso não é um ano. São constância. 28 anos. Exatamente. Né? É, isso mesmo. Então é isso.
Você já teve momentos de autossabotagem, Carla? Como que você saiu deles? Dá uma dica aí pra gente. O que a gente mais faz é se autossabotar, né? É olhar pro lado e falar assim, não é para mim. Ah, não posso falar. Não posso fazer. Não. A mulher, né? Que eu até falei que a gente já toca nisso. Nós mulheres, nós somos criadas para ser perfeitas, para tomar conta. Ai, você olhou seu irmãozinho? Até hoje, né? Você viu sua irmã, o que ela tá fazendo? Ai, ajuda a mamãe a tirar a mesa. Ai, lava essa xicrinha. Arruma sua cama, né? Hoje ainda mais que quase ninguém mais tem, né? A gente não tem mais aquele suporte que tinha antigamente. Então, assim, as pessoas têm que tomar conta da casa, né? E quem é que faz isso até hoje? A mulher, a menina. O menino raramente é solicitado. O menino, ele tá jogando bola, dando chute no outro, fazendo gol. Ele tá empurrando o outro pro outro lado, tipo, sai daqui porque esse espaço é meu, sou eu que vou fazer o gol. Ele tá no videogame dando pancada, atirando, matando. E a menina tá fazendo o quê? Da Barbie. Ou vendo aqueles videogames bem de menininha. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhas de 11 anos. Não é fazer isso. Elas têm que pegar videogame. Se é para jogar videogame, vai jogar de competir, de brigar, de cavar teu espaço, de ir aonde você quer ir. E a gente, com isso, acaba se boicotando o tempo inteiro. Ah, não é para mim. Quando a gente fala, você falou agora dessa pessoa de recolocação, eu faço muito treinamento para recolocação focado em mind shifting. E o que eu vejo muito? Tanto homens quanto mulheres, tá? Tem uma vaga ali que precisa de 5 skills principais. O homem tem 3 bons, 1 mais ou menos e 1 péssimo. Eu vou para essa vaga, Carla. Vamos trabalhar, mas eu vou para essa vaga. A mulher tem os 5 perfeitos. Mas e ela fala acha que nunca tá. Ai, será que é pra mim? Ai, Carla. E a gente faz isso o tempo todo. Síndrome da impostora, né? É pra mim? Não. E eu fiz isso, até hoje, tá, gente? Não é uma coisa que passa. Não passa. Porque tá lá. É muito... Lembram que eu falei que nós nascemos como se fosse um computador zerado. Não tem nada lá dentro. Tem memórias genéticas, tem memórias celulares que a gente sabe que hoje existem. Então, muita coisa assim, por exemplo. Por que eu tenho medo de cachorro? Né? Pessoas que têm medo de cachorro. Eu nunca vi cachorro, nunca tive cachorro, nunca fui mordida por um cachorro. Vem uma memória celular, já está comprovado isso, que vem de até 7 gerações para frente. E só memórias traumáticas que vêm nessas memórias celulares. Principalmente elas, né? E aí, o que acontece? Você tem medo, a gente vem de povos, né? De negros, de europeus, de asiáticos. Nossa, se você pega 7 gerações passadas, vai tudo cair exatamente nessa parte cura de ancestral, África, de tudo. É. Então, você imagina, meu pai, a minha mãe é filha de italiano, com francês, com português, que a minha avó fala que tinha índio, tinha tudo na linhagem dela. Aí vem do meu pai, que é libanês, né? Então, daí vem de... Vocês imaginam o libanês, aquele povo lá, né? Das Arábias, que, né? Exatamente. Enfim, o quanto não tem de memória nisso. Nossa, né? Verdade. E aí eu sou um resultado disso. E aí a gente tem todas essas memórias. Aí para juntar, mas é a única coisa que vem, tá? E o genético. E aí eu sou esse computador zerado. Nesse computador não tinha nada. E como ele não tinha nada, ele não tinha algo para comparar e falar, não, Carla, pare agora, não, Carla, não pensa nisso. Eu tomo aquilo como verdade. Então, assim, você parece um moleque. Eu sou um moleque. Sabe o que isso deu na minha história? Hoje, com 60 anos, foi quando eu comecei a usar vestido. Eu casei com traje. Eu não casei de vestido de noiva. Desculpa, eu tô rindo, porque eu também... As minhas filhas sempre diziam, mãe, usa uma saia. Mãe, não, imagina, eu nunca ia num casamento, todo mundo de longo, eu tava de pantalona.
Eu não usava. Hoje, que depois que eu comecei a me rever, hoje eu vim de vestido, né, Bel? A se revisitar, né? A me revisitar é que eu estou usando mesmo. vestido e saia. Eu nunca usei. Olha, cara. Você era um moleque, Sim, eu sempre moleque. fui. Porque assim, uma coisa muito legal. Nós somos em 7 filhos, Nossa. 4 mulheres e 3 homens. Eu fui a única esportista da família. Porque meu pai sempre quis ter um homem que jogasse bola. Mas o meu irmão, que veio antes de mim, ele era asmático. Então, quem foi para o esporte fui eu. Eu usei calça a vida inteira. Dificilmente eu vesti jeans. O único lembro que eu usei vestido foi no dia do meu casamento, que eu não casei de vestido, mas era uma saia, porque eu não casei na igreja, mas era uma saia. Mas eu dificilmente usava vestido e saia. Olha que interessante, cara. É isso não mesmo. É? Agora eu estou me ressignificando. E sabe como é que eu comecei a me ressignificar? Eu fiz uma mentoria com a Fabiana Scaranzi, que é uma querida, uma fofa e tal. E aí, quer dizer, ela era minha mentora. E aí teve um exercício que ela deu que é muito legal. Quem tiver aqui pode fazer. É muito legal esse exercício. Você vai pedir para pessoas, 2 a 3 pessoas do teu vínculo familiar, 2 a 3 do teu vínculo profissional, 2 a 3 do seu vínculo, assim, onde você mora, né? Vizinha, amiga, quem você quiser. E aí você pede para ela escrever 5 características o que te define. Gente, para mim veio assim: poderosa, focada, guerreira. Tudo bem assim, né? Brava, né? No profissional era brava, né? Também, enfim. Mas veio tudo assim. Gente, aquilo me pegou de um jeito, porque 3 pessoas do meu vínculo pessoal, quem são? Meu marido e meus 2 filhos. Nenhum deles falou fofinha, bonitinha, feminina. Nem meu marido. Eu falei, cadê essa pessoa aí? Né? Cadê essa mulher? E aí que eu falei, não, eu quero fazer essa mulher renascer, né? Isso faz 3 para 4 anos. E me ajudou, porque quando o meu filho casou, como é que eu vou entrar na igreja, num casamento extremamente tradicional, com meu filho, sem ser de vestido? Foi um processo também. E a pessoa que fez meu vestido é super amiga minha. E a Lê falava assim para mim, na hora que eu punha, né, o vestido para provar, anda. E eu falava assim, Ale, eu não vou conseguir entrar com isso. Eu não vou, não sei o quê. Ela falava assim, anda. E me filmava. E falava assim, agora você vai andar assim, ó, agora você vai andar assado. Gente, e foi um processo, né? E eu comecei a enxergar naquilo, aquele movimento, aquela coisa, aquela cor. Eu casei, o vestido era verde assim, ó. Era um verde. Porque era fevereiro que ele casou. E aí eu falava assim, eu quero uma roupa verde. E aí eu fui para uns tons mais assim, tipo esse que vocês estão, um verde mais musgo. E eu falava assim, não é nada disso que eu quero. Eu quero verde. Eu falei, se é para aparecer, vamos impactar. Né? E nisso foram escolhas, mas assim, muitas vezes a gente precisa contar com outras pessoas. É verdade. Né? E qual hábito simples pode começar a transformar a mente da gente no dia a dia? Um hábito simples. Um hábito que eu gosto muito de fazer é o da água. A gente esquece que a gente passa a noite toda sem beber água. 8, 9 horas sem beber água. Inclusive, meu pai faleceu dessa forma, tanto que a maior parte dos ataques cardíacos acontecem pela manhã, que é quando o sangue está mais grosso, porque a gente não bebeu água. E nunca se teve, né, essa coisa, hoje se fala muito, não, beba água, é para beber água. E quando você bebe a água, antes de beber a água, agradecer. Gente, eu sou super religiosa, mas assim, quem não é religioso, não acredita, não nada, ainda bem que. Tá? Então eu posso falar. Ou gratidão, ou ainda bem que. Então levanta, senta, primeira coisa, agradece pela noite de sono, agradece, ainda bem que eu tô vivo, ainda bem que eu tenho essa cama, ainda bem que o meu travesseiro é delicioso, ainda bem que eu moro nessa casa, ainda bem que eu tenho saúde, ainda bem. Ou então gratidão por tudo isso.
Na hora que eu fiz esse movimento de atrair coisas boas para mim, aí eu vou e bebo um copão de água. Eu acredito super em numerologia também, tá? Eu sou super assim. Tipo. Nós também. Então, assim, o meu número é o número, né, do nome que hoje eu tenho social e profissional. Ele dá o 17. 17 dá 8 e o 17 é o 8 que vem da estrela. Sim. Então, assim, é muito legal. Tal. Então, eu tomo 17 golões de água. E o que eu sugiro sempre é assim, você saber o seu número do bem, saber o teu número de energia, e aí você tomar múltiplos desses goles. Por exemplo, meu número de energia é 3. Não, então você vai tomar 10 vezes 3, toma 30 goles. Porque a gente precisa tomar pelo menos 200 a 300 ml de água logo que acorda. Então, o que eu fiz? Eu agradeci, eu trouxe energia boa, e aí eu falo assim, tô lavando todos os meus tubos, todos. E aí a sensação, sabe, de realmente girar essa água. Daí, depois, esse exercício que eu falo, ainda bem que, ou então gratidão, eu faço com os pés levantados. Outra coisa, a gente passa 8 horas deitado. E a oxigenação do cérebro, ela tá zerada. No horizontal, Como que eu faço para ativar ainda mais o meu cérebro? Oxigenando ele. Levanta as pernas, tá? Oxigenação do cérebro. E foi então da água, da gratidão, do oxigenar o cérebro. E o quarto, não pegar no celular por meia hora. A gente precisa se preparar para o dia que a gente está. Gente, eu preciso mudar esse hábito. É a primeira coisa que eu faço. Por que precisa fazer isso? Deixa no sonoro. Se tiver uma emergência, ninguém vai te mandar assim, tipo, corre porque a mamãe teve um ataque cardíaco. Vão te ligar. Então, se alguma coisa, Deus nos livre, você precisar fazer imediatamente logo cedo, vão te ligar. Parta desse princípio. Primeira coisa pensamento que a gente tem que trazer. Eu preciso olhar o celular. Só que daí você olha o celular, vem aqui aquela mensagem da família que você vai olhar, sabe aquela prima que enche que fala tudo que ou se não, mensaginha de bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, ninguém aguenta. Não, mas isso não te irrita tanto quanto essas outras, né? Ou então, profissionalmente, né, aquele funcionário que já mandou a mensagem às 4 da manhã falando que não vai trabalhar. Entendeu? Fiquei doente. Doente de agora para daqui a pouco, né? Ou então matou de novo a avó. Então, assim, infelizmente, o celular, ele é uma ferramenta de trabalho, ele é uma ferramenta social, ele é uma ferramenta para foto, para tudo. Hoje, né, um computador de bordo é um celular. É um celular. Né? Eu faço tudo no celular hoje. Mas ele não precisa fazer parte da minha vida nos primeiros momentos do meu dia. Corretíssimo. Tá? Então, esse é um dos hábitos que eu acho, assim, mais importante da gente trocar. Perfeito. Porque a gente a gente dá um tempo para o nosso cérebro se acomodar com essa mensagem do bem que a gente mandou. É impressionante. Vocês vão ver a sensação de paz que tem. Aí você vai no toalete, aí você vai tomar banho. Aí começa o seu dia, né? Começa o teu dia, e daí você pega. E você já pensa assim, graças a Deus que não aconteceu nada, ninguém me ligou, tá tudo certo. É muito bom. Essa é a melhor mensagem. Perfeito. E Carla, o que você diria para alguém que sente que tá travado na vida? Pra gente fechar aí com chave de ouro. Comece por esses exercícios que eu acabei de falar. Porque muitas vezes a gente está travado na vida, não por nós, mas por coisas que falaram para nós de alguma forma. E que a gente traz para nossa... outra coisa que eu gosto muito de falar. Quando a gente faz esses exercícios de manhã, né, é mudar a rotina. Mind Shifting é mudar a rotina. Mudar a rotina, tá. O ser humano, a mulher, ela chega a ter 50 mil pensamentos por dia. O homem é um pouco menos, porque ele é menos acelerado, tá? Imagina, Carla, um pensamento quase por segundo, sim. Tudo o que eu tô falando para vocês, você que tá ouvindo aqui a gente, tudo que vocês estão escutando gera um pensamento. Alguns deles trazem no teu foco. Na hora que eu falei do vestido, o que aconteceu? Veio o teu foco. Já veio. Tá, veio o foco. Veio o foco. Então, eu tenho 50 mil pensamentos por dia e
Alguns se tornam mais sérios, por quê? Porque eles estão no meu foco. Eu estou aqui vendo um microfone. Se de repente, né, na hora que eu sentei aqui, o que veio para mim? Não, porque na Gazeta Mercantil a gente vai começar agora a fazer podcast, então eu preciso, nossa, o microfone, que microfone que nós vamos pegar, não sei o que, é esse? Não, ele é alto, ele é baixo, não sei o que, eu vou botar de lapela, né? Então, é o meu foco. Se não tivesse microfone no meu foco por conta do meu trabalho, eu nem tinha olhado para isso aqui, faz parte, acabou. Então, nesses 50 mil pensamentos, existem os nossos focos, que são aqueles... eu quero comprar um carro branco de tal marca. Gente, só tem aquele carro na rua. Todo mundo resolveu comprar o mesmo carro que eu, né? Só tem ele na rua agora. Então, isso é o que chama foco. E desses 50 mil pensamentos, eu ponho foco. E eu posso escolher o que eu quero ter de foco. Esses exercícios todos que eu acabei de falar de manhã, de beber água, de agradecer, de não pegar o celular, eles fazem eu ter foco em algumas coisas, principalmente nesses ainda bem que ou gratidão, nas coisas que eu tenho de bom na minha vida. Uhum. E na hora que eu pego o celular, que vem aquela mensagem ou aquela coisa, me remete, me traz o foco de alguma coisa que é um pensamento tóxico. Né? Um dos exercícios que eu faço também, pensamento tóxico, é assim, fica batendo na sua cabeça, horas. Vai doer, não vai? E por que o pensamento, eu acordo de manhã irritada com alguma coisa, eu passo o dia inteiro azeda por causa daquilo. Só que o fato de eu estar azeda o dia inteiro por causa de uma coisa que eu vi logo cedo, o que acontece? Piora minhas relações, piora meu organismo, me dá gastrite, aumenta meu refluxo. Eu tô lá com uma fábrica de fazer células cancerosas ou uma fábrica de fazer uma doença autoimune contra mim mesma, que eu começo a me destruir. Basicamente é isso, a doença autoimune, o que é? É você destruir a você mesmo. Né? Por quê? Porque eu não consigo manipular a vida do jeito que eu quero. Então troca o foco que tudo muda. Tudo muda quando alguma coisa muda. E aprenda a mudar o teu foco logo na hora que você acorda. E aí é muito engraçado, porque quando vem esse pensamento, lembra o negócio do avião que eu falei que terça-feira? Até hoje vem. Ainda bem que tem alguém que está olhando, ainda bem que eu estou numa companhia aérea que é global, ainda bem que eu estou, gratidão por eu estar aqui, gratidão pelo fim de semana que eu tive maravilhoso com os meus filhos, gratidão pela minha sobrinha que casou, gratidão. Então, assim, você começa a funcionar diferente. E a hora que você começa a perceber que existem mecanismos, você traz isso para tudo. Não é para... E aí o pensamento do foco, eu tenho o pensamento do foco bom, eu tenho, que é aqui eu quero aquele carro, né? Ou então, que roupa que eu vou naquele casamento. Nossa, todo mundo tá com roupa azul marinho, do mesmo jeito que eu queria ir nesse casamento, mas tudo bem. E aí, tem o foco do mal também. Uhum. Só que se eu aprendo a lidar com esse foco do mal, que me gera pensamento tóxico e me adoece, eu começo a mudar a minha história, eu começo a mudar a minha vida. Perfeito, Carla, perfeito. E aqui no nosso podcast, Carla, nós temos um quadro chamado Entre Risos e Vivências, e eu vou ler para vocês aqui, né, o nosso texto de hoje é o valor de recomeçar. No episódio de hoje, desafiamos você com essa ideia, né, da mudança do mind shifting, né? E a ideia de que a vida, após 50 anos, é um roteiro pré-definido, é imutável. Muitas vezes somos levadas a acreditar que o segundo ato é apenas um período de desaceleração, e busca da zona de conforto. E olha, hoje foi totalmente diferente disso, hein? Nós aqui do podcast desmistificamos a ideia de que arriscar depois de 50 é sinal de imprudência. Tá? A Carla aqui para provar isso hoje, hein, gente? Na verdade, é um exercício de curiosidade. Lembra que eu falei para vocês que no início eu estava assim, eu tava curiosa para saber sobre o nosso episódio de hoje? É usar a bagagem da experiência para explorar caminhos que a maturidade de antigamente não permitia enxergar. A grande vantagem de recomeçar nessa fase é que você já conhece seus limites e não se importa com o julgamento alheio. Nós falamos sobre isso aqui hoje, hein? O peso do que os outros vão pensar diminui, dando espaço para o prazer genuíno de aprender algo novo. Não se trata de vender tudo e mudar da vida de noite para o dia. A Carla falou muito, mude a rotina.
né? Faça uma rotina diferente na sua vida. A mudança real acontece nos pequenos gestos, né, Carla? Matricular-se num curso inusitado, aprender algo novo, um hobby, né? Como eu falei, quero falar inglês fluentemente. E é isso. O verdadeiro perigo, o maior risco que nós temos é deixar de correr atrás do que a gente quer, deixar a nossa curiosidade adormecer, não ir atrás do que a gente precisa para ser feliz. E o convite do dia desse nosso podcast é que a vida não é um livro com final definido. Na metade do caminho, ela é uma construção contínua. Então, vem tudo a ver com o que a Carla falou hoje. Eu amei, Carla, sabe? Porque, assim, a gente tem que aprender a mudar a nossa história, né? A nos permitir, né, gente, a novos caminhos, né? Agradecer sempre. E fazer uma nova rotina. O que eu tenho que fazer para sair dessa, né? Dessa vida travada, dessa repetição, às vezes, tão cansativa, que a gente mesmo impõe, né? Então, nós aqui do podcast fazemos esse convite. Coloque um mind shifting na sua vida. Faça novas rotinas, novas amizades. Se dê a chance. Faça escolhas legais para a sua vida. Exatamente. Que texto lindo. Além dos seus exercícios, gente, eu também indico. Neste livro tem vários outros exercícios fantásticos. Eu estou amando. Carla, agora você pode deixar seus contatos, dar o seu recado. Está à disposição aqui a câmera para você. Muito obrigada. Imagina. Eu, antes de mais nada, quero agradecer. Nossa, que papo gostoso. Não sei nem quanto tempo faz. Eu ficaria horas, gente. Uma delícia. A gente tem uma reunião hoje, a gente não está nem preocupado. Então. Isso que é bom, né? Também a idade traz isso, né? Por que eu vou sair correndo? Não. Né? E assim, eu falo mesmo para as pessoas mais jovens, assim, dá um tempo para você, né? Crie a sua história a partir daquilo que você tem, né? E hoje a gente vive num mundo onde a gente se espelha muito na história do outro. Só que a minha história é aquela de quem eu olho no espelho, que é aquela pessoa que eu mais amo e que mais me ama, né? Então, a gente efetivamente saber que a tua história, ela está diretamente ligada ao amor que você sente por você. E escolha sempre você, nunca os outros. Por mais que seja filho, marido, mãe, irmão, irmã, família, amigos, a tua primeira escolha tem que ser você. Né? Porque só eu vou me fazer feliz. Perfeito. Né? Ninguém vai abrir mão dele próprio por nós. E a gente tem muito isso, mulher tem muito isso. Eu vou cuidar da família, eu vou cuidar do meu pai, vou cuidar da minha mãe, e esquece de se cuidar. Só que se a tua ferramenta principal, que é o teu corpo, a tua história e você não estiverem bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém nem de nada, né? Nem da empresa, nem nada. Falando, né, de novos desafios, eu acabei de assumir como head de eventos e de conteúdos da Gazeta Mercantil, né? Nunca é tarde, gente, para a gente recomeçar, para a gente ter novos desafios. Eu nunca trabalhei no meio jornalístico. A minha pegada sempre foi alimentação, gestão, varejo. E a gente está aí, né? Muito legal. Um novo desafio. Né? Acabei de fazer um curso de conselheira. Não pare. Então, assim, não pare, porque a gente está numa geração hoje que se fala que a gente já vai viver mais de 100 anos. A minha mãe está com 88, a minha sogra está com 93, né? Você vai passar do 100. Se cuidar, nós vamos passar do 100, ó. Tranquilo. Só que assim, o que eu vou fazer? Gente, 40 anos é muito tempo. É verdade. Né? Então, não se esqueça de você, cuide do seu físico, faça exercício físico, alimentação saudável, descasque mais e desembrulhe menos, e faça opções muito boas para você. A minha rede social no Instagram é o @carlaelagesouza e no LinkedIn é Carla Elage. Muito legal, perfeito. Carla, eu amei. Sabe o que acontece, Carla? É que de tudo que a gente falou aqui, a gente só tem uma frase para dizer para você. Eu ainda posso. Eu também ainda posso, Carla. Amém. Saúde. Saúde. Saúde, gente. Até o próximo.